Shalom, graça e paz. Mais uma live de segunda na terça. Que maravilha estarmos aqui para compartilharmos mais esse dia da palavra do Senhor. Muito bom poder ter a sua companhia para que a gente possa, então, divulgar a palavra do Senhor, crescer em graça, conhecimento das coisas espirituais no reino de Deus. Vai ser muito bom ter você comigo aqui nessa jornada, em nome de Jesus. Nessa live de hoje, nós queremos falar desse assunto aqui, eu vou botar na tela mais uma vez para você. Uma oferta, um sacrifício, um altar. Nós queremos trazer esse tema, algumas coisas que o Senhor Jesus tem ministrado no meu coração, e compartilhar um pouco sobre 3 princípios, na realidade um princípio em 3 textos, para a gente corrigir aqui, que é um princípio da hermenêutica que nós precisamos entender. Até mesmo ajuda-nos a interpretar a Bíblia, porém isso vai nos ajudar a entender um pouco também do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. A hermenêutica, ela é uma parte da teologia. Na realidade, a hermenêutica ela era usada por filósofos, né, no estudo da filosofia, para compreensão daqueles textos que eles produziam, daqueles pensamentos, para compreensão da sociedade. Então, dentro da teologia, nós temos um grupo de estudos chamado de epistemiologia, que são os grupos que trabalham exatamente a compreensão e a didática de interpretação da Bíblia. E talvez você está falando aqui comigo agora, pastor, então hoje a gente vai ter uma aula de teologia. Não, querido, eu estou te dando essa introdução, que a partir do momento que a gente começar a falar do assunto, depois que nós orarmos, vai ser muito importante você já ter essa informação, ok? Então, dentro da epistemologia, nós temos 3 matérias. Nós temos a exegese, a homilética e a hermenêutica. Na exegese, a gente descobre o pano de fundo de um texto. Por que aquele texto foi escrito exatamente, que local, que condição, e etc. A gente tem a homilítica, que é a arte, em termos simples, tá, queridos? É a arte de se comunicar, né? Como você vai produzir a comunicação. E a hermenêutica, que vai trazer as regras para melhor compreensão e interpretação dos textos. E hoje, para que a gente possa falar da obra de Jesus e que nós possamos compreender um pouco mais do amor do Senhor Jesus por nós e da nossa responsabilidade em caminhar com Ele, a gente precisa ter esse princípio da hermenêutica guardado, que é o princípio da primeira menção, ou regra da primeira menção. E eu quero orar com você para que você fique tranquilo. Não se preocupa, a gente não vai ter uma aula profunda de teologia, você não vai ficar confuso, pelo contrário, você vai ver esses textos bíblicos de uma maneira que você nunca observou. Amém? Então eu quero orar com você. Enquanto nós oramos, está aqui do lado, aqui do lado, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, onde você está me assistindo agora. Deixe aí o seu like, a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Também nos siga lá no Instagram. No Instagram a gente tem postado vídeos, inclusive pedaços da live que nós vamos compartilhar, para que a gente possa compartilhar um pouco mais da live. Isso tem sido muito bênção, porque às vezes a live, a pessoa não consegue de imediato assistir 30, 40 minutos de uma live, mas ela consegue ir lá no Instagram e ver um pedacinho daquela mensagem, e tem edificado muitas vidas, tem abençoado muitas vidas. E eu espero que você seja abençoado também. Então fica aqui nossas redes sociais principais, para você poder estar lá nos acompanhando. Vai ser muito bom ter você lá. E nos siga também no Facebook, no Threads, no X, toda a rede social. A gente está também no TikTok. Os vídeos que saem no Instagram, eles saem também no TikTok. E tem sido bacana, a gente tem crescido bastante no canal. Eu ainda não faço lives no TikTok, mas em breve a gente vai estar fazendo mais lives lá para poder
movimentar mais o canal, mas não deixar ele ser mais conhecido. Tem sido bênção e muita gente tem gostado. Amém? Então eu quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com esse meu amigo, com essa minha amiga, esse meu irmão em Cristo, essa minha irmã, que está aqui nessa live de segunda na terça, para compartilharmos da palavra do Senhor Jesus. Eu te peço, abre a mente, o coração, para que possamos compreender que a tua palavra aponta para uma obra redentora poderosa de Cristo Jesus para com as nossas vidas, mas que isso traz para nós um peso de compromisso e de adoração muito grande. E nós queremos cumprir esse propósito, esse chamado de sermos adoradores, de sermos servos fiéis do Senhor. Pai, abençoa-nos e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, voltando aqui. Bom, então eu disse que nós vamos tratar de um princípio da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção, ou a regra da primeira menção. E isso é muito interessante. Deixa eu explicar para você. Por exemplo, você pega um texto bíblico e você lê lá, Israel é como oliveira. Você fala assim, mas por que Israel é como oliveira? Você tem que procurar a primeira vez que aquilo foi mencionado na Bíblia. E aí você vai ver um texto, e eu não vou entrar nos detalhes, te dizer as referências, para que você não fique perdido, tá? Quero só que você entenda os exemplos. Você vai ver a primeira vez onde Israel foi comparado com oliveira. Então, de uma maneira interpretativa, todas as vezes que eu ver Deus falando, por exemplo, contra a oliveira, tu és uma oliveira brava, e não sei o que, eu vou entender que Deus está falando acerca de Israel, porque a primeira menção acerca da oliveira estava relacionada a Israel. Então, o que nós vamos trabalhar aqui em uma oferta, um sacrifício, um altar, são 3 momentos em que nós temos a primeira menção a respeito de coisas que são tão naturais para a gente. Ofertas, sacrifícios e altares. A Bíblia está repleta dessas menções, está repleta dessas informações. Nós temos os diversos tipos de oferta no Antigo Testamento, nós temos diversos tipos de sacrifício, nós temos várias vezes mencionado altares, mas eu vou chegar para você agora e vou te explicar aonde isso foi visto pela primeira vez. E aí a gente vai ter a compreensão desses textos. Então, para que a gente possa entender, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre oferta. Onde surgiu essa questão de oferta? Qual a primeira vez que a gente viu essa oferta sendo utilizada na Bíblia? E aí eu te levo aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 4, o versículo é o número 4 aqui, ó, bem aqui para você ver. Vai dizer assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Olha que coisa interessante. O texto ele começa dizendo que Caim e Abel foram apresentar ofertas ao Senhor. E vai dizer que Caim ele vai trazer dos frutos da terra. Dos frutos da terra. E ele traz daqueles frutos da terra uma oferta ao Senhor. Mas Abel, que era pastor, que estava apacentando gado naquela época, Abel traz o primogênito das suas ovelhas. Pega gordura, né? E a gordura ali era para poder auxiliar no cozimento, né? E ele prepara uma oferta ao Senhor. O que nós precisamos entender? Eu vou voltar aqui para nós, por completo. O que nós precisamos compreender acerca desse texto? Precisamos entender algo muito, mas muito poderoso. Quando Caim ele traz a sua oferta, ele traz uma oferta e o texto vai dizer que Deus não atentou para a oferta de Caim, né? Porque eu já ouvi isso, tá, queridos? Mas olha, é uma questão muito louca. Deus não era vegano e não quis a oferta
de Caim, porque eram os frutos da terra. Não tem nada a ver. Deus não foi lá se alimentar, sentou para comer um banquete com eles, nenhum churrasco com Abel, tá bom? A gente precisa compreender isso. O que acontece é que quando Deus ele faz toda a terra produzir, ele colocou na terra toda sorte de árvore frutífera. Ainda que Adão, saindo do paraíso, ele tivesse agora a missão de lavrar e cultivar a terra, Deus não fez árvores estéreis. Guarda isso no teu coração. Deus não faz nada estéril. Deus faz para frutificar. Então as árvores que povoavam a terra, elas já estavam com a missão de dar os seus frutos. Adão teria agora a responsabilidade, havendo saído do jardim, de cultivar aquilo, pegar daqueles frutos, replantar e etc., preparar, cuidar da terra. Então, quando a gente olha, aqui a gente vai ver um Caim, que está trazendo algo que não lhe custava nada. Ele estava trazendo algo daquilo que o próprio Deus já havia entregado para eles. Enquanto Abel ele foi criar o gado, ele conduziu aquele gado, e aí o texto diz que ele pegou o primogênito, ou seja, ele cuidou do gado, e quando o gado deu cria, ele pegou a primeira, a melhor, para entregar para o Senhor. E aí, querido, Deus se atenta a isso. Por quê? Abel faz um sacrifício. Nós estamos vendo uma oferta se tornar um sacrifício. Porque Abel, ele precisou remover daquilo que lhe era próprio e não daquilo que Deus o havia dado naturalmente. Ele precisou cultivar aquilo de maneira muito peculiar. E aquele primeiro animal, que era a força do seu gado, ele poderia ter guardado para si. Mas não. Ele vai pegar aquele animal e ele vai oferecer ao Senhor em sacrifício. Uma oferta de sacrifício. Quando nós olhamos os livros adiante, por exemplo, Levítico, que fala sobre as ofertas, sempre vai mencionar que tem que ser o primogênito do seu gado, tem que ser o primogênito dos seus bois, ou o primogênito das suas cabras, ou o primogênito das suas ovelhas. E por que isso? Exatamente porque estabeleceu-se um princípio lá em Abel de oferecer-se em sacrifício o melhor, o primogênito. Então Deus ele não estava fazendo acepção, eu gostei mais da oferta de Abel do que a de Caim, aleatoriamente, ou porque Deus é alguém extremamente ranzinza e faz uma escolha sem sentido, não. É porque Abel entendeu a sua responsabilidade diante de Deus naquilo que ele estava ofertando. Então ele oferta algo que lhe custa alguma coisa, ele lhe propõe um sacrifício. Ele estava disposto a perder, entre aspas, aquele animal, mas perdê-lo para o Senhor. Então, para ele valia a pena aquele sacrifício. Então, uma coisa que nós vamos estabelecer aqui é que uma oferta ao Senhor, ela precisa vir acompanhada de sacrifícios. Sabe, querido? Às vezes a gente vai ouvir pessoas dizer assim, pastor, mas tomando um café, irmãos, tá? O frio me pegou, eu fiquei bem gripado. Essa noite tive febre, então tem que aquecer a garganta para a gente continuar aqui. E quando a gente ouve muitas vezes a pessoa falar assim, não, pastor, mas Jesus é o sacrifício perfeito, ele sacrificou por nós. Claro, queridos. Eu não estou dizendo para você aí, olha, sacrifique ao Senhor um animal, de maneira nenhuma. Não estou dizendo para você, olha, você está morrendo, não vai para o médico não, vai para a igreja, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo para você é que a nossa vida, ela precisa estar envolvida. Guarde um texto, eu menciono lá no nosso Instagram, e você precisa guardar esse texto. Romanos, capítulo de número 12, vai dizer que nós precisamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
Isso aqui não está falando de que o culto da igreja precisa ser organizado de maneira nenhuma. Está dizendo que a nossa mente, o nosso raciocínio precisa oferecer algo a Deus que tenha valor, um valor que seja um sacrifício para a gente. Você pega uma pessoa muito rica, ela pode fazer uma oferta para alguém e isso não lhe causar nenhuma dificuldade, não tem problema. É um sacrifício que aquela pessoa está fazendo, de repente, abençoar alguém que talvez ela nem quisesse abençoar. Então nós precisamos compreender isso no nosso coração. Toda oferta requer um sacrifício. Amém? Guarda essa palavra. Vamos para o segundo texto. Porque é um sacrifício, uma oferta, um sacrifício e um altar. Então, já que eu apresentei para você a primeira oferta na Bíblia, e toda oferta ela precisa de um sacrifício, eu vou agora te apresentar uma outra oferta. E o que essa oferta vai mostrar para a gente? Né? O que esse outro sacrifício, melhor dizendo, ele vai mostrar para a gente? O texto se encontra em Gênesis 22, no versículo de número 5, esse texto aqui, ó, diz assim: E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, em algumas versões está um menino, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Guarda isso aqui, ó. Havendo adorado, tornaremos a vós. Queridos, quando a gente olha a Bíblia, essa é a primeira menção em toda a Bíblia sobre adoração. Antes disso, nós não temos nenhuma menção à adoração. E quando é que a adoração ela vem apresentada? Bom, eu falei que uma oferta ela precisa de um sacrifício. E aí Deus, em Gênesis 22, pede algo a Abraão. Fala: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e me entrega em sacrifício. Olha só, a oferta é um sacrifício. Ele fala para Abraão: me entrega em sacrifício. E você deve estar arrancando seus cabelos agora. Nossa, Deus quer sacrifício humano. Não, aguenta tua mão aí. Fica tranquilo, não é nada disso. Deus estava provando a fé de Abraão. Se Abraão estava disposto realmente a entregar ao Senhor tudo. Então Abraão vai, pega o menino Isaque, vai com ele mais 2 moços, 2 companheiros. Algumas tradições acreditam que ele seja Ismael e Eliezer, que era mordomo na casa de Abraão, mas a gente não vai entrar nesse debate aqui. E Abraão então vai, leva com eles a lenha, leva o fogo, o cutelo, né? Está preparado, a gente vai ver mais à frente Isaac falando sobre isso. E aí ele faz essa declaração muito interessante. Ele vai pegar e vai dizer o seguinte: olha, agora vocês ficam aqui, porque Deus mostrou para ele onde eles deveriam ir. E aí ele fala assim: ó, agora vocês ficam aqui, que eu vou ali com o menino. E depois de adorarmos, retornaremos a vocês. E aí a gente vai entender outro princípio da hermenêutica, porque a adoração ainda não havia sido mencionada. Mas o que é uma adoração, pastor? Às vezes a gente vai ouvir muitas interpretações sobre o que é uma adoração. A adoração é cantar, a adoração é falar palavras bonitas. Não, a adoração requer sacrifício. Uma oferta, ela é positiva e recebida por Deus quando ela vem acompanhada de sacrifício. E todo sacrifício oferecido a Deus é um gesto de adoração. Porque o que Deus havia pedido para Abraão, ele não falou assim: Abraão, vai lá no monte me adorar. Não, ele falou: vai lá no monte e sacrifica seu filho. Me entrega seu filho em sacrifício. Abraão entende que aquele era um gesto de adoração. Aquela oferta que seria feita em sacrifício era um gesto de adoração a Deus. Abraão vai levar, eu falei para você não se preocupar, porque Deus não requer sacrifício humano de maneira nenhuma. Abraão vai com o menino até o monte. Chegando no monte, Abraão vai preparar tudo
Isaac, extremamente obediente, se permite ser preparado como um sacrifício, ele é amarrado, tinha o fogo para queimar o sacrifício, tinha o cutelo para fazer o sacrifício. E quando Abraão vai estender a sua mão, diz a Bíblia, ou seja, quando ele pega o cutelo para poder preparar aquele sacrifício, que no caso era o seu próprio filho, o seu único filho, como diz a Bíblia, Deus então manda que Abraão parasse e disse que a sua fé havia sido provada. Na sequência do texto, a gente vai ver que havia ali um carneiro preso pelos chifres nos arbustos, o qual Abraão pega e oferece em sacrifício ao Senhor. Então, olha o que aconteceu. Abraão pega aquele cordeiro que estava ali, aquele carneiro, ele usa como oferta de sacrifício e adora ao Senhor e cumpre a palavra profética que ele disse ali em 22, capítulo 22 de Gênesis, versículo 5. Nós iremos adorar, ou seja, a minha oferta de sacrifício agora é uma adoração, e voltaremos a vocês. E eles voltam e se encontram com aqueles moços. Então, se toda oferta ela requer sacrifício, todo sacrifício apresentado a Deus é um ato de adoração. Querido, por que muitas vezes nós não entendemos porque aquilo que estamos fazendo para Deus não parece que está sendo, digamos assim, recebido, observado? Tem gente que chega e fala assim, eu acho que Deus não me ouve. Eu acho que Deus não se importa comigo. Porque eu falo com Deus, eu peço as coisas para Deus, eu peço uma resposta, Deus não fala. Deus me esqueceu. Deus tem coisas mais importantes para fazer. Você já ouviu isso? Sabe por que às vezes vem essa sensação no coração das pessoas? É porque eles estão buscando a Deus sem uma adoração, sem transformar aquela busca numa adoração. Eles querem ofertar algo para Deus, às vezes até querem ofertar a sua vida, mas não querem sacrificar a sua vida num sacrifício santo, racional. Eles não querem envolver a sua vida por completo. E aí o que acontece? Isso não chega a Deus como adoração. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que a missão do ser humano é adorar ao Senhor. Nós somos criaturas feitas para louvor da sua glória. Então a adoração é a essência que nós precisamos extrair de nós. E essa essência ela só vem, essa essência de adoração, essa essência de adorador, ela só vem quando eu estou disposto a sacrificar aquilo que é importante para mim em oferta voluntária ao Senhor. O Senhor não precisa me pedir nada. Precisa ser uma oferta voluntária. Porque esse é um outro princípio estabelecido lá em Gênesis capítulo 4, que Caim e Abel, eles voluntariamente foram oferecer ofertas ao Senhor e Deus não pediu oferta para eles. Eles entenderam essa necessidade. Então, são princípios. Uma oferta, ela precisa nascer no teu coração. Você precisa sacrificar algo que seja importante para você. E aí isso vira adoração. Então, o sacrifício, que é uma oferta, que é uma adoração, ela pode ser apresentada a Deus e vai ser recebida pelo Senhor, sim, com uma condição. Ela precisa ser oferecida da maneira correta. E aí a gente vai entrar no último texto, o último princípio hermenêutico que a gente quer tratar aqui. O primeiro são de ofertas ao Senhor que nascem no nosso coração, ofertas que se tornam sacrifícios e sacrifícios que se tornam adoração. E esse último texto, ele fala para nós a respeito de como essa adoração ela precisa ser entregue ao Senhor. E aí eu te convido, ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo de número 20. Olha o que o texto diz para a gente aqui. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Bom, para a gente entender aqui a primeira coisa. O que era um holocausto? Um holocausto
é uma oferta totalmente queimada. Sempre que a gente ouvir a palavra holocausto, ela está relacionada a você consumir completamente. Né? Nós temos atos históricos, e eu não vou mencionar aqui os atos para que o YouTube não derrube minha live, mas nós temos atos históricos que o objetivo era esse, era como uma destruição completa. O holocausto bíblico, ele é quando você trazia uma oferta e ninguém desfrutava dessa oferta. Porque existe depois nas regras das ofertas lá em Levítico, ofertas que você compartilhava com seu irmão, oferta que era compartilhada com o sacerdote, oferta que você comia apenas com a sua família, outras que você comia no local apenas do sacrifício, outras você podia levar para casa. Então existiam vários tipos, mas o holocausto ele estava relacionado ao pecado. Então ele era completamente consumido. E aí a gente vai ver o seguinte, que quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que Noé deveria levar animais. A gente tem duas menções. No primeiro texto de Gênesis, vai dizer que Noé tinha que levar 2 casais de cada animal. Depois o texto ele é melhor explicado, né, porque a construção linguística da Bíblia ela não é comum, como a gente pega um livro hoje em dia, você explica tudo de uma vez, de maneira nenhuma. Às vezes nem todos os livros explicam tudo de uma vez. Às vezes o cara começa a fazer uma menção no capítulo 1, que só vai terminar de explicar lá no capítulo final do livro. Tá? Então quando a gente pega lá a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, quando Deus fala com Noé a primeira vez, ele vai falar para Noé, olha, você vai pegar 2 pares de animais para colocar na arca, etc. Mas aí quando você chega no capítulo 7, e você tem uma explicação melhor do que Noé haveria de fazer, e ele vai falar assim, ó, dos animais limpos, você vai pegar 7 pares, mas dos impuros, aqueles que não são aptos para comer, você vai pegar 2 pares. Então Deus estava preservando, mas também Deus estava preparando para que eles tivessem alimento. Afinal de contas, eles passaram 1 ano, 1 mês e 27 dias dentro da arca. Eles precisavam comer. Então esses animais puros, limpos, eram os que eles podiam comer. Então, quando Noé sai da arca com a sua família, Noé vai pegar e vai oferecer holocaustos ao Senhor. Ele entende que Deus estava purificando-os do pecado, daquele pecado que havia no mundo na época. Então ele oferece um holocausto, uma oferta completamente queimada. Olha, isso aqui é só gratidão, é tudo teu. Era mais ou menos que dizer isso, é tudo do Senhor, é tudo para o Senhor e etc. Só que tem um princípio da hermenêutica aqui. Lembra quando eu falei que lá em Gênesis 4 foi apresentada a oferta? Aqui nesse texto, Noé também está fazendo uma oferta de todo animal limpo e de toda ave limpa. Só que é a primeira vez que nós vamos ver mencionado na Bíblia altar. Veja bem, o altar, ele representa a elevação. Você vai ver outros momentos na Bíblia, por exemplo, em que se pegavam pedras como testemunho, e essas pedras elas eram colocadas de pé. Não era simplesmente, porque é bonitinho, vou colocar a pedra de pé, não vou deixar deitada. Não. É para que ela erguesse, ela mostrasse que aquele lugar ele se tornou um lugar elevado, de elevada importância, que tem relevância, que alcançou algo maior. A mesma coisa é o sacrifício. O sacrifício que ele era realizado, aquela oferta, elas foram realizadas sem altares. Mas quando agora Noé vai fazer a sua oferta, ele entende que ele não podia oferecer a Deus algo que fosse comum, porque o elevar do altar se refere a não tratar como comum aquela oferta, como algo natural.
Por isso que quando nós vamos ver a Bíblia mencionando os altares que eram feitos debaixo de árvores frondosas, altares feitos nos bosques, que eram coisas mais baixas, eles pela sua própria condição geográfica, eles não eram grandes, não eram elevados, ele rejeita esses altares. Mas quando Deus orienta o povo a construir um altar no tabernáculo e posteriormente no templo que Salomão construiu, ele fala que o altar fosse além de alto, ele fosse colocado num lugar alto. Inclusive, Deus orienta aos sacerdotes uma roupa que ficasse por baixo, para que ele pudesse subir ao altar e as roupas não aparecessem a sua nudez. Então, isso demonstrava que era algo elevado, era uma coisa que você deveria olhar com louvor. Lembra que eu falei que a adoração ela remete a louvor, e não louvor música, mas ao ato de você fazer algo louvável? Então, o que acontece? Eu apresento a minha oferta precisa ter um sacrifício. Esse sacrifício aponta para a adoração, e essa adoração ela precisa ser elevada. Quando nós olhamos lá em Gênesis 22, Abraão ele constrói um altar para colocar Isaque, seu filho. Ele aprendeu esse princípio porque Noé tinha deixado lá atrás. Se eu vou oferecer algo a Deus, eu não posso oferecer a Deus nada que seja comum. Eu preciso oferecer a Deus algo que marque, algo que seja profundo, algo que mude a concepção daquilo que eu estou fazendo. Noé estava apresentando um sacrifício sobre altares. Sabe, querido, eu estou dizendo para você o seguinte: a tua adoração não pode ser comum. Tem muitas pessoas, eu vou pegar a ideia de louvor aqui, tem muitas pessoas que cantam. Muitas pessoas que cantam música, às vezes cantam até música gospel, vamos dizer assim. Você pode contratar uma banda para uma festa que você vai fazer, a banda não precisa ser de cristãos. E se você disser que você quer músicas evangélicas, eles vão cantar, eles são profissionais. Mas eles não estão oferecendo adoração. Agora você pega um ministério de louvor de uma igreja, não precisa ser profissional, não. Podem até saber o básico, mas eles estão colocando tudo naquele momento, estão entregando tudo que sabem, tudo que podem fazer para fazer o melhor para o Senhor. Pode ter certeza que o Senhor recebe como adoração. Então nós precisamos entender isso, que uma oferta que eu faço a Deus, ela requer um sacrifício de mim, da minha pessoa. Esse sacrifício, ele vai gerar adoração, e essa adoração é recebida sobre altar. Qual é o altar? É o altar do meu coração. É o altar que eu estou apresentando a Deus pela minha vida. É o altar aonde eu estou me sacrificando. Volto a dizer, Romanos, capítulo de número 12. Devemos apresentar os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. Porque a tua adoração ela é recebida sobre um altar. Um sacrifício vivo, santo. Amém? E para a gente fechar isso, eu falei, isso explica um pouco da obra redentora de Jesus. A gente começa muitas vezes a se perguntar por que Jesus precisou sofrer numa cruz. Mas observe o que Jesus fala lá em João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, no versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia. Jesus aqui faz uma alusão a quando o povo no deserto estava caminhando e, num ato de rebeldia, foram picados por serpentes ardentes.
as serpentes do deserto, e alguns morreram. Então Deus orienta Moisés que pegasse, fizesse uma serpente de bronze, colocasse olhos de rubi e pusesse sobre uma haste uma espécie de cruz. E, havendo colocado essa serpente ali, ele levantou a serpente no deserto. E quem olhava a serpente, ele era curado daquela enfermidade causada pela mordida. Isso é uma sombra da obra que Cristo vai fazer no Calvário. E olha Jesus aqui explicando. Agora eu vou ler o texto de novo para você entender. Jesus está falando sobre o seu sacrifício. Ele está dizendo assim, olha, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Deu para você compreender agora? Jesus, ele se ofereceu ao Senhor, ele era uma oferta de sacrifício completamente. Jesus entregou tudo, a sua vida, tudo. Ele estava adorando ao Senhor num altar que era a cruz, sendo levantado da terra. Porque a cruz não ficou deitada no chão? Sendo levantado na terra, todos passaram a olhar para ele. Se eu observa os evangelhos, você vai ver as pessoas olhando e falando verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E assim como lá no princípio estabelecido no deserto, todos que olharam para Jesus firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, alcançaram salvação, um novo e vivo caminho que nos leva até Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu quero trabalhar na sua vida, na minha vida nessa noite, que eu e você consideremos os nossos caminhos, revisitemos as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, a nossa maneira de adorar e estejamos observando se tudo isso está sendo colocado num altar. Eu preciso me envolver de uma maneira profunda na obra de Jesus, porque Ele entregou tudo para me salvar. E eu preciso entregar tudo para que no fim eu esteja plenamente com Ele. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma jornada com o Senhor Jesus, aonde você faça sacrifícios inteligentes, cultos, racionais, mas que você se envolva plenamente com a obra vicária de Jesus. E entenda que nós carregamos no corpo as mesmas marcas que Ele também carregou. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um deste meu querido irmão, irmã, amigo, amiga que está aqui nessa live conosco. Que eles sejam plenamente edificados pela tua palavra, que eles sejam cheios da tua vida sobre a sua vida, e que eles entendam a responsabilidade e o compromisso deles para com o teu sacrifício e a tua obra. Fala cada dia conosco, nos chama a uma intimidade de adoração contigo, e que o Senhor nos dê a tua paz. É em nome de Jesus que oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de nos acompanhar no Instagram. A gente tem postado bastante coisa legal lá. Vai também no TikTok, procura lá. Vai no nosso Facebook, nos procura, porque tem muita coisa boa que a gente tem trazido para a minha, para a tua edificação, daquilo que o Senhor, o Eterno, nosso Deus, tem trazido aos nossos corações. Shalom e que Deus te abençoe em nome de Jesus.